Olá, amigos do canal Doutor Agro. Vamos aqui ao Agro 30 do mês de março, com os principais números importantes aí e o que esperar de abril. 5 pontos mais relevantes. E concluímos aí com a sessão de imagens, visitando as empresas do agro, as cooperativas, enfim, todo esse universo de pessoas do bem, gerando esse valor brutal para o Brasil. Primeiro bloco, trazer para vocês os principais fatos que marcaram este mês. Mas antes de mais nada, pergunto, se você está inscrito aqui no canal, coloca aí para você se inscrever e poder receber os nossos conteúdos com uma frequência mensal que tem saído aí na plataforma de conhecimento Doutor Agro, que aliás este ano completa 10 anos ajudando aí nas nossas decisões do agro. Vamos começar falando então dos grãos. Primeiro ponto aqui. A Conab soltou a estimativa do mês de março, agora com 295,6 milhões de toneladas. Olha o tombo, pessoal, sabe de quanto foi? 3,8 milhões de toneladas a menos do que a estimativa de fevereiro. E em relação ao ano passado, pior ainda, estamos com uma queda de 7,6% ou simplesmente 24 milhões de toneladas de grãos a menos. A área plantada está em 78,1 milhões de hectares e representa uma queda de 200 mil hectares em relação à área anterior e 450 mil hectares em relação a 22-23, ou seja, quase meio milhão de hectares a menos o Brasil está usando nessa safra, interrompendo um período de crescimento mágico de áreas que nós tivemos. Lembra, já falamos muito aqui no canal, 15 milhões de novos hectares de grãos em 4 anos. Agora começou a recuar um pouco, faz sentido pelo momento em que está a agricultura, mas ela vai voltar a crescer de novo, quem sabe aí uma média de 1,5, 1,8 milhão de novos hectares por ano para o Brasil poder abastecer todo esse crescimento que o mercado mundial de grãos terá. Agora é o momento aí da barrigada, né? Comentando então com vocês sobre o milho, o que a gente pode esperar? A USDA, que número que eles trouxeram? A produção global em 1,23 bilhão de toneladas, caiu 2,3 milhões de toneladas em relação a fevereiro, mas ela é 6% maior do que a produção do ano passado, 72 milhões de toneladas a mais de milho. Por isso que a gente viu o recuo aí dos preços, né? O USDA mantém o Brasil com 124 milhões de toneladas, ele mantém a Argentina com 56 e os estoques seriam ao redor de 319 milhões de toneladas, caiu um pouquinho em relação a fevereiro de 2024, mas 6% os estoques maiores do que na safra anterior, ou 18 milhões de toneladas. Então é isso, estamos com bastante grão por aí. O que a Conab fala? A Conab tem uma disparidade muito grande aí em relação ao USDA. A Conab está trazendo já 112,8 milhões de toneladas, lembra, o USDA ainda estava com 124, que é uma queda aí de 0,9 milhão de toneladas em relação a fevereiro, mais de 19 milhões de toneladas de milho a menos no Brasil quando você compara a março de 24 com relação à safra 22-23. Então, muito triste aí também a perda de produção do Brasil. A área ao redor de 20,4 milhões de hectares. Em relação à safra anterior, ela cai 1,9 milhão de hectares. Isso primeira safra. Segunda safra, 15,8 milhões de hectares, o que dá 100 mil hectares a menos do que a estimativa anterior, mais 1,5 milhão de hectares a menos do que na passada. Então veja que interessante, né? A área do Brasil está caindo ao redor de 500 mil hectares, a do milho caiu 1,5 milhão de hectares, porque a da soja aumentou. A da soja continua aumentando aí na nossa safra 23-24. Vamos falar um pouquinho agora do progresso da safra, como é que tá? Peguei os números aqui para vocês. A colheita de primeira safra está ao redor de 37% e o plantio de segunda safra praticamente aí com 93%. Então esse milho já está aí no campo, torcer para chover bem e ter quem sabe um pouco de recuperação aí da produção.
Acontece que o agro é interessante por causa disso, né? O produtor de soja quer que tenha problema no milho, justamente porque daí o preço do milho sobe e o americano vai decidir plantar mais milho e menos soja. Você vê que interessante? No agro sempre você tem essa variação beneficiando um e prejudicando o outro, né? E por falar em soja, então, a produção total do planeta está estimada em 397 milhões de toneladas, o que dá 1,3 milhão a menos do que a projeção anterior e 5% acima da safra anterior. Então nós estamos com quase 19 milhões de toneladas de soja a mais. O Brasil, o USDA não derrubou muito, nós estamos com 1,55 milhões de toneladas, derrubou só 1 milhão, mais 7 milhões a menos do que a safra anterior. A Argentina 50 e os estoques passariam a 114 milhões de toneladas, o que também dá 12 milhões de toneladas acima dos estoques em 22, 23, principalmente aí por causa da Argentina, que teve o aumento de produção estimado em 25 milhões de toneladas a mais. Lembra que o ano passado tiveram uma seca terrível, né? O Brasil foi dando bastante sorte aí ao longo do tempo, seja conflitos, né, do ex-presidente Trump com a China, depois a questão de seca, redução da produtividade americana, seca na Argentina, a questão lá de Rússia e Ucrânia, enfim, nós fomos dando sorte ao longo do tempo dessas safras onde o Brasil pôde ter grande crescimento e nesse momento eles é que foram bem e nós tivemos aqui um pouco de perda, né? Em relação a progresso de safra, praticamente quase 65% da soja já colhida, aquela perspectiva aí de perda grande de produtividade em virtude da segunda soja plantada um pouco mais tardia ter tido o clima bom, reduziu um pouco, né? Então aí os americanos estão com 155 e a Conab com 146,9. A área de soja então no Brasil, já tinha falado aqui para os senhores, nosso Doutor Agro, 45,2 milhões de hectares, 1,1 milhão de hectares a mais do que na safra anterior. Então muita gente me pergunta, Marcos, essa produtividade da soja menor um pouco, né? Por que não cai? Por que não sobe o preço? Não sobe por quê, pessoal? Produção é produtividade vezes área. Então mesmo que a produtividade caia, a gente tem que lembrar que na multiplicação a área, o tapete de soja é bem maior. Então tá aí o efeito, né? Em relação ao algodão também, acho que vai ter um resultado espetacular, né? Tenho escutado produtores falarem aí de uma rentabilidade por hectare espetacular, por hectare, em virtude da redução já de custos de produção e um volume bom, né? Vem vindo bem aí a safra, com uma possibilidade boa também aí de preços, né? Então, a produção de algodão está estimada agora em 3,56 milhões de toneladas de pluma, o que dá 12% a mais do que o ano passado, e a área de 1,94 milhão de hectares, 280 mil hectares a mais. Então é interessante porque, assim, a princípio dá para a gente pensar no algodão como um grande ganhador desse exercício, tal como foi a cana, né, que os dois tiveram volume e preço, e ali no caso também da laranja, o café em recuperação, a laranja a gente viu aqui 70, 80 reais uma caixa, mas aí o problema é de oferta, né? Tá greening, né, e uma série de outras coisas aí atrapalhando a produção de laranja, bastante preocupante isso, né? Nós temos que ver como que vamos conseguir combater o Fundecitro, os produtores de laranja aí com esforço hercúleo, né? Mas é realmente um problema. Em relação aos preços do agro agora, a soja, ao terminar esse vídeo para vocês, estava em R$ 124 por saca lá em Paranaguá, ela teve uma reação aí esse mês, um pouco, milho em 62,45 por saca, algodão R$ 4,15 por libra peso. O milho andou de lado e o algodão com uma ligeira queda em relação ao mês passado. O café aumentou 1,4%, passando de R$ 1.000 a saca, e quem está andando de lado é a arroba, né? Pecuaristas aqui que acompanham estão aí tristes, né? Que ela está estagnada nos R$ 230, mas eu também acho que nós temos boas notícias aí no caso da pecuária, a exportação de carnes vem vindo bem, e também nós estamos provavelmente
concluindo um ciclo aí onde houve abate de matrizes, né? E descarte de fêmeas, e aí a gente tem uma perspectiva, na minha opinião, no segundo semestre um pouco melhor. Não podia deixar de falar para vocês da balança comercial do agro no mês de fevereiro. Sabe quanto foram as exportações? 11,6 bilhões de dólares, 20% a mais do que comparativo do mesmo mês de 2023. As importações também cresceram 7,5%, deixando um saldo então de 10,17 bilhões de dólares em apenas um mês. Foi o que o agro aí nos deixou. As exportações acumuladas de janeiro e fevereiro, né? Março vai fechar só lá pelo dia 10, 15 de abril, não dá para contar para vocês, apesar que a gente tem visto aí indo bem. Nós estamos com um acumulado de 23,28 bilhões de dólares, 17% a mais do que o recorde do ano passado. A soja continua na liderança com 3,7 bi, as carnes 13% a mais do que o ano passado, 1,8 bi. Complexo sucro energético, né, principalmente pelo açúcar que está doce para burro, né, 171% a mais. Produtos florestais vem vindo bem também, né? Produto florestal sempre vem vindo, né? Seguindo aí, ajudando nas exportações. E o café também, 66% acima do que foi o mesmo período, o mesmo bimestre de 2023. Então, nós estamos tendo números bons aí. O que a gente tem que ficar de olho agora em abril? Os resultados finais da colheita da safra verão de soja no Brasil. Então vamos ver quem é que vai acertar aí o número da soja. Provavelmente vai ficar aí ao redor de 150 milhões de toneladas, né? 152, seria a média aí entre as projeções do USDA, mais a Conab e o que a gente tem visto aí de produtividades, né? Então esse ponto é muito importante, ver qual é o número que fecha e a perspectiva aí de preços. O desenvolvimento e progresso da segunda safra com destaque no milho, né? E também aí o algodão que está performando. E aí de novo aquela história do milho, né? Se a gente tiver alguma frustração climática, então tem que ficar de olho principalmente não nas águas de março, que foram boas, mas nas águas de abril e quem sabe um pouquinho de águas em maio para poder ter uma quantidade boa aí de milho, mesmo sabendo que isso impacta negativamente a soja pela decisão de plantio nos Estados Unidos, que é o ponto 3. Vamos ver aí quais são as novas estimativas para os americanos na produção para a safra 24-25 em relação a quanto eles vão plantar de soja e de milho. Mas eu queria deixar vocês aqui contentes em relação ao médio e longo prazo. Eu acabei de ver um material da projeção da agricultura americana dos próximos 10 anos e por incrível que possa parecer, pessoal, a área com grãos vai diminuir nos Estados Unidos. Então, toda essa possibilidade aí do crescimento do consumo mundial de grãos, dos combustíveis renováveis, né, que vão usar soja, milho, da questão das carnes também crescendo, o Brasil tem grande chance de pegar boa parte desse crescimento. A gente já comentou aqui as porcentagens que nós teremos, mas agora eu vi o gráfico americano também com ligeira redução da área nos próximos 10 anos. Acho que o quarto ponto, a gente não pode deixar de falar da cana. A cana está fechando agora, no finzinho de março, uma safra maravilhosa. Nas minhas apresentações aí para o pessoal, eu tenho falado para fazer um quadro dessa safra aí de 1 de abril de 23 agora até o final de março de 24, porque parece que ligaram um chuveirinho Lorenzetti em cima de cada pé de cana. Lembra do chuveirinho Lorenzetti, né? Então, incrível, né? Gerou-se 100 milhões de toneladas de cana a mais do que era a expectativa, 8, 9 milhões de toneladas de açúcar colocadas no mercado internacional exatamente no momento onde o mercado tinha escassez. Porque se o mercado tivesse entupido de açúcar e o Brasil com 100 milhões de toneladas a mais, nós íamos ter realmente problemas. Então o ATR deve fechar aí ao redor de 1,21 e eu acredito na próxima safra um ATR aí ao redor de 1,15, 1,16, né? Porque o consumo do hidratado e do etanol está surpreendendo no Brasil agora que nós estamos com a paridade a favor do combustível renovável. Então, tem que observar também aí o fechamento da cana e o início da próxima safra. E o quinto e último ponto,
fatos relevantes, o andamento, o fechamento da safra lá na Argentina, as tensões permanentes aí que nós temos no planeta, né? E o andamento aí de projetos de infraestrutura, parece que deu uma chacoalhada aí na possibilidade da Ferrogrão. Eu acho incrível como você pode ter partidos políticos no Brasil, segundo eles, orientados para a causa social e ambiental, serem contra a Ferrogrão. Como é que pode isso, né? Como é que pode algo que vai ser tão importante para a eficiência da produção no Brasil, geração de empregos, para a questão ambiental, eliminando um monte de fretes, para a questão de vida humana, que a gente sabe quantos acidentes não tem, e você tem no próprio Brasil, né, obstáculo à infraestrutura, né, seja de partidos políticos, do próprio poder judiciário, né? Tá faltando um pouquinho um choque de orientação para a geração de renda no Brasil, né? Parece que é colocado muito obstáculo para aquelas pessoas que querem gerar renda. Então, o certo é impulsionar essas pessoas e não colocar aí obstáculo, né? Então, acho que esses são os pontos principais que eu queria destacar para vocês no relatório aqui do mês de março. Agradecer muito aí pela audiência e ficar na torcida aí pelo clima e por bons resultados, né? A sua decisão de plantio agora em agosto, em julho, agosto, para a safra 24, 25, eu acho, pessoal, que vai ser bem mais tranquila. Então, meu comentário final, os insumos, de acordo com a sua relação de troca, eu já iria comprando, não acho que nós vamos ter redução de preço e principalmente vão já fixando um pouquinho da soja e do milho que vocês vão plantar na safra verão, aproveitando as relações de troca. Então, toda vez que ela der uma subidinha lá em Chicago e tiver um câmbio um pouco mais desvalorizado, vai vendendo um pouco, vai construindo um resultado. Se as safras anteriores foram uma analogia aqui, uma piscina, com um monte de gente dando bomba na piscina, aquele monte de onda que não dá para a gente saber, de repente uma passa em cima da gente, a outra, de repente a gente fica mais alto, eu acho que agora nós vamos ter águas tranquilas para o planejamento da safra de verão. Então, mais do que nunca é hora de você fazer a conta, fazer as relações de troca e ir construindo a sua posição. Vem um período de mais normalidade agora, e aquelas margens que nós observamos e aquela explosão de custos que a gente observou, ela não é sustentável, né? E além da redução do seu custo de produção em relação aos insumos, eu acredito também que nós vamos ter um arrendamento bem mais barato agora para a safra de setembro, nossa safra de verão, né? O valor que atingiu foi algo também incrível, né? Por exemplo, 20 sacas de soja por hectare de arrendamento, é muito difícil a atividade conseguir pagar isso. Então, eu acho que nós vamos partir para um momento mais previsível. Então, bons planos aí para vocês, espero ter ajudado um pouquinho nas suas tomadas de decisão, tá bom? Agora, quem quiser, eu convido para continuar no vídeo e ver bons momentos aí de alegria, de visita em cooperativas, em estados diferentes aí do Brasil, conversando com muita gente, vendo os investimentos chegarem. Estou muito animado com o agro brasileiro. Tem gente que está numa situação difícil, mas o agro está bem e vai receber e está recebendo uma avalanche de investimentos, porque o Brasil é a plataforma mais competitiva do planeta para fazer a expansão diária de forma sustentável para atingir o que a demanda mundial vai precisar daqui a 10 anos. Então, convido vocês aí para verem as fotos e ao final também para vocês curtirem um pouquinho do nosso empreendimento, um sonho que já é realidade, que é a Harvard Agribusiness School. Tem aí diversas imagens dos alunos trabalhando, de eventos que nós tivemos lá. Espero que vocês gostem, tá bom? Um abraço a todos e o desejo de uma excelente Páscoa com muita paz e união para todas as famílias.